Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Peço aqueles 2 segundinhos iniciais para você se inscrever, ativar as notificações, claro, deixar o seu like, que é muito importante para o engajamento do canal. Siga a gente também nas redes sociais. Instagram, @canal Careca Vascaíno, e no TikTok também, @canal Careca Vascaíno. Valeu, galera, dessa moral aí. Tamo junto, hein? Obrigado. Galera, até que enfim, a mídia tradicional, cara, olha isso, dando espaço, dando voz aí para tudo que aconteceu de forma verdadeira na eleição do dia 7 do ano passado. Parabéns aí, Jornal O Povo, que fez uma página inteira falando sobre a desgraça que aconteceu na eleição do dia 7, que até hoje o vascaíno vem sofrendo. Agradecer ao seu Eloy, que me mandou aí essa matéria, e vou colocar ela aqui para vocês verem agora. Vamos lá. Galera, olha só, Jornal O Povo, um jornal de grande circulação aqui no estado do Rio de Janeiro. Claro, tem muita gente aqui que não é do Rio. Esse é um jornal bem visto aqui no Rio de Janeiro, tá, galera? O jornal é O Povo, e eu vou ler a matéria aqui para vocês terem uma noção. Bom, vamos lá. Página 12 do Esporte, Jornal O Povo na rua. Vasco, um ano após mais uma eleição judicializada. 7 de novembro de 2020, sábado. Se em campo, o Vasco da Gama mais uma vez flertava com o rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, em posição obviamente indigna para sua grandeza, fora do campo o sentimento era de expectativa com a realização das primeiras eleições diretas para presidente do clube. 7 de novembro de 2021, domingo, dentro de campo, um clássico contra o Botafogo, com o rival como favorito e que pode decretar a permanência do Vasco na Série B pela primeira vez em sua história. Fora de campo, o clube é comandado por Jorge Salgado, eleito em um processo cheio de críticas e inconsistências. Mas o que aconteceu em 7 de novembro de 2020 e nos 365 dias que se sucederam, e qual foi o resultado daquele sábado de votação em São Januário? Os fatos provam que, mais uma vez, o Vasco da Gama não conseguiu se livrar de ver suas questões políticas judicializadas, como se fez em diversos fatos de sua história. Como previu o Estatuto do Clube, as eleições presenciais do Vasco da Gama estavam marcadas na modalidade presencial para 7 de novembro, desde 5 de setembro de 2020. Pouco antes, em 30 de agosto de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária oficializou a implementação de eleições diretas no Vasco da Gama. No dia 7 de outubro, as chapas se inscrevem para a realização das eleições. Mas logo após as inscrições das chapas que participariam do pleito, o então presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faucherene Jarcios, o Mussa, divulga em 28 de outubro convocação de eleições online, utilizando-se a plataforma Eleja Online, com a pandemia do coronavírus como grande argumento de sua tese. Vale lembrar que a contratação desta plataforma já era objeto de questionamentos dentro do clube por não ter participado por aprovação e ter sido feita pela pessoa do presidente da Assembleia Geral. Tal fato foi criticado dentro do clube na voz do então presidente Alexandre Campelo e pelos demais candidatos à presidência do clube. As manobras para a realização de uma eleição online com uma empresa contratada pelo presidente da AGE e, portanto, pela chapa que ele representa, e na qual estão seus 2 filhos e 2 sobrinhos, são uma afronta ao estatuto, disse o então presidente em matéria publicada pelo jornal Lance. Um dia depois, Campelo divulga edital com o chamamento para as eleições presenciais de 7 de novembro. Alguns dias depois, ele convoca uma reunião com todos os candidatos e presidentes de poderes do Vasco em 3 de novembro, a fim de acertar os trâmites da eleição. Mussa era esperado para falar sobre a convocação das eleições online, mas não esteve presente sobre o argumento de que estava com problemas de saúde. Durante o encontro, 2 empresas apresentaram propostas para realizar as eleições online a serem analisadas por equipes especialistas em tecnologia da informação, ligadas aos candidatos.
Presentes na reunião, os candidatos Alexandre Campelo, Sérgio Frias e Luiz Roberto Levenciano saem do encontro com a certeza de que não havia segurança para a realização das eleições online. A única empresa que se mostrou capaz de fazer a eleição afirmou ser necessário o acesso a uma base de dados íntegra e confiável, sendo que na base de dados do clube aproximadamente 40% dos sócios não tem e-mail nem celular. Dos demais candidatos, o atual presidente Jorge Salgado buscava ainda a realização da eleição híbrida e Júlio Brandt acreditava ser possível realizar a eleição online. Naquele dia, enquanto a guarda estava baixa, com os candidatos buscando entendimento a favor do Vasco, o presidente da Assembleia Geral consegue uma liminar de tutela antecipada que dá plenos poderes para a realização de eleições online no dia 14 de novembro. A eleição do Vasco estava mais uma vez judicializada. No dia 6 de novembro, o desembargador Camilo Rulieri aceita a ação peticionada pelo candidato Levenciano, que pedia que se fizesse valer o estatuto do clube, que prevê eleições presenciais. A liminar, que autorizava a realização das eleições online para o dia 14, cai e segue tudo normal para a realização das eleições presenciais do dia seguinte, sábado. No Vasco, você vota pegando a chapa e colocando na urna. E quem é o responsável por imprimir o material e levar para o clube são as respectivas chapas. Todos fizeram isso, cada um com seu volume de material pronto. No dia seguinte, com exceção da minha chapa, as outras chapas tinham carro de som em frente a São Januário. Camisa dos candidatos, botões, não houve nenhum protesto sobre o início das eleições. No dia anterior, nas mídias sociais, os grupos se diziam prontos para ganhar a eleição e a eleição correu ao longo do dia com as devidas medidas sanitárias tomadas. Conta Sérgio Frias, então candidato. Com o passar do tempo e da votação, ficava cada vez mais claro pela quantidade de votantes utilizando a camisa do candidato Levenciano e pelo movimento fora da sede de seus apoiadores que a vitória se aproximava. A pesquisa Boca de Urna também confiava o fato. Até que movimentos estranhos aconteceram. Uma imagem que me doeu bastante. Eles comemoravam a chegada da liminar como se fosse um gol. Pessoas estavam no restaurante do Almirante no momento que chegou a liminar. Os roxos e amarelos se abraçavam e começaram a comemorar. A gente olhou e questionou. O que está acontecendo? O que eles estão pulando, comemorando? Conta o youtuber Léo Lacerda, presente em São Januário. A tal liminar chegava para sacudir a primeira eleição direta para presidente do Vasco da Gama em 100 anos, concedida pelo então presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, em plantão judicial, em um dia em que há afirmações de que a justiça estava fora do ar. A tutela provisória em razão de Mussa suspende os efeitos daquela eleição que já estava para acabar, derrubando a edição anterior de Camilo Rulieri. O que aconteceu na noite de 7 de novembro de 2020 foi uma vergonha. Não tem adjetivo para falar que não seja esse, vergonha. Entrando num plantão no STJ, o STJ estava fechado, não tinha funcionamento. Tinha tido um hackeamento dentro do STJ. Ele estava parado. Conseguir essa liminar no transcurso do dia com segundas intenções. Se o Salgado tivesse na frente, se o Brandt estivesse na frente, nada iria acontecer, argumenta Eloy Ferreira, fundador do grupo Templários do Almirante. O então candidato Sérgio Frias narra que a mesa diretora optou por continuar a votação, já que a liminar suspendia o resultado, mas não impedia a votação. Eu tomei o cuidado de, na época, naquele momento, lacrar aquela urna para que abrisse uma nova urna só para o período pós-liminar. Naquele momento, era absolutamente evidente para as pessoas que estavam no ginásio de votação a vitória do Levenciano. Ao longo do dia, foi visto que ele era o candidato que tinha mais votos. Isso era visível. Ele completa que o atual presidente Jorge Salgado, depois de conversar com ele, o cumprimenta e logo depois sai junto com o então presidente
e candidato à reeleição Jorge Salgado. Cerca de 5 minutos depois, as luzes se apagam, mas os presentes esperam a energia voltar para finalizar a votação. O resultado aponta como era esperado, a vitória de Levenciano. Mas, infelizmente, para o judiciário, aquela eleição direta presencial não tinha valor. Tungaram o vencedor da eleição do Vasco da Gama. 3,7 mil pessoas compareceram presencialmente para votar em um cenário de muita participação dos sócios, legitimando um determinado candidato. Mas os poderosos do judiciário tiveram outra interpretação, conta Roberto Monteiro, então presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Sob liminar concedida pelo STJ, o presidente da Assembleia Geral convoca as eleições online para 14 de novembro, a serem organizadas pela mesma Eleja Online, que já era questionada em um sistema que já havia se mostrado sem credibilidade. Campelo, Levenciano e Frias não participam. O resultado da popularmente conhecida como enquete virtual e não eleição, com 1/3 do quadro eleitoral votando, é a vitória de Jorge Salgado, narra Sérgio Frias. E é nesse mesmo dia 14 que o ministro Humberto Martins, enfim, solta sua decisão para que ela siga os trâmites normais, coisa que deveria ter acontecido desde o dia 9, uma segunda-feira. O ministro relator, Ricardo Vilas Boas Cueva, extingue a decisão de Humberto Martins, mas o resultado do dia 7 não se fez valer e em janeiro, mesmo com apresentações de irregularidades no pleito online no dia 14 de novembro, com ações que feriam artigos da Lei Pelé, o atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, tomaria posse. No fim de setembro deste ano, a primeira Câmara Civil do TJRJ analisou recursos e manteve o resultado. A luta de grupos que não aceitam que o candidato que venceu nas eleições previstas no Estatuto continua. E o sentimento é o mesmo. Resumindo, pelo sócio estatutário Marcelo Basman. O judiciário sequestrou o Vasco. Procurado para comentar os questionamentos, a atual gestão do clube se pronunciou via assessoria de imprensa. O Vasco não vai se posicionar sobre o assunto que considera encerrado. Aqui tem algumas falas, né? Vamos ler aqui, ó, em cima. Personagens da vida política do Vasco falam do fatídico pleito presencial de 7 de novembro de 2020 e seus desdobramentos sobre as decisões que ferem o Estatuto e a Constituição Federal. Fala de Roberto Monteiro, então presidente do Conselho Deliberativo. Tungaram o vencedor da eleição do Vasco da Gama. Sócios legitimaram um determinado candidato, mas o judiciário teve outra interpretação. Eloy dos Templários, fundador do grupo Templários do Almirante. O que aconteceu na noite de 7 de novembro de 2020 foi uma vergonha. Não tem outro adjetivo para falar que não seja esse. Sérgio Frias, ex-candidato à presidência do Vasco. A eleição de 14 de novembro é popularmente conhecida como enquete virtual, com 1/3 do quadro eleitoral votando. E continua aqui embaixo, tá, galera? Ó, na próxima matéria da série, o olhar dos advogados e as consequências dos atos judiciais no ano do Vasco em 2021. Parabéns aí à reportagem do jornal O Povo na Rua, muito bem elaborada, muito bem feita. Parabéns aí ao jornal O Povo na Rua, cara. Que matéria foda, muito foda mesmo, bem explicada e verídica, contando tudo o que aconteceu. Parabéns, seu Eloy, parabéns, Sérgio Frias, Roberto Monteiro, Léo Lacerda e a todos que participaram dessa maravilhosa matéria. Enfim, uma matéria decente da mídia tradicional falando sobre as eleições do Vasco do dia 7. Que isso continue, que vá para as TVs, que outros jornais façam essas reportagens, porque isso precisa ser falado, isto precisa ser mostrado até que se chegue e se cobre uma posição do nosso judiciário. Tamo junto, galera. Fui. Depois eu volto, hein? Forte abraço.